Olá, amigos do Milk News, estamos nós uma vez mais de volta trazendo para vocês o jornalismo verdade com responsabilidade. E estamos dando sequência nesse assunto que nós estamos trazendo, já esse é o terceiro programa, com relação à empresa Diebold Procomp, na entrevista que nós fizemos nos dois programas anteriores e nessa agora. Eu vou contar para vocês apenas uma curiosidade en passant, para vocês verem o que acontece dentro dessa empresa multinacional que cuida do seu cartão, que cuida da máquina eletrônica que você vota nas eleições, de grande responsabilidade e credibilidade. O César, antes de qualquer coisa, você me pediu para preservar a sua imagem. Você já foi ameaçado alguma vez? Várias vezes. Inclusive tem alguns boletins de ocorrências que eu estive até o distrito policial, justamente além de sofrer ameaça por telefone, por pessoas, meu carro foi levado todos os documentos relacionados à empresa, mas por infelicidade de quem levou, eu espalhei os documentos com várias outras pessoas. Bom, me conta uma coisa. Como é que é aquele negócio das carteiras de habilitação da diretoria da empresa? Na realidade, eu estranhava que um determinado dia eu encontrei a habilitação do meu chefe em cima da mesa dele, né? E eu observei que a habilitação era de Osasco. Sem o mesmo nunca ter residido em Osasco, ter algum tipo de vínculo em Osasco, principalmente parente em Osasco. E eu, por ter trabalhado indiretamente em delegacias até via prefeitura, eu sou sabedor do que para você obter sua CNH, você tem que ter alguma coisa em Osasco, você tem que ter um parente, ou residência ou domicílio. Justamente, isso me chamou a atenção, perfeito? Então eu questionei até e mais uma vez ouvi aquilo, cuida da sua vida. E daí você foi ver, e o endereço que era dado... Justamente, o que eu mais achei estranho é que pessoas de alto poder aquisitivo moravam todas no mesmo endereço, num cortiço, uma casa bem simples, modesta, num bairro de Osasco. Eu procurei a delegacia e denunciei tal situação. Só Deus sabe. Você fotografou? Sim, esse que está aparecendo agora justamente, no ar. essa casa aí. Essa casa aí, então, é dos diretores. Perfeito. Moram 3 pessoas com esposa, filho, tudo nessa casa. Que absurdo. Isso só para vocês terem uma ideia do que eles fazem lá dentro. Agora, o que te interessa diretamente, doutores, isso eu acho da maior gravidade, porque interessa a todos que estão nos acompanhando. Como é que é o negócio do chupa-cabra? Quem é que tira? Porque, na realidade, é bom a gente explicar para o telespectador. O banco não tem nada ali dentro, ele tem só o adesivo. A máquina não é dele, é terceirizada. A manutenção é terceirizada. O dinheiro que está lá dentro, né? É uma empresa também que põe e depois cobra do banco, não é isso? É tudo terceirizado. Deles mesmo é o adesivo, não é isso? Agora, alguém faz a manutenção onde nós chegamos lá, colocamos nosso cartão. Aquele cartão consta uma série de dados pessoais seus, que ficam, a máquina lê. E como é que o chupacabra pega? E quem instala? Como é que é o processo de instalação desse chupacabra? Eu vou explicar bem certinho para o seu público entender. A minha função justamente era essa, era um serviço de inteligência. Ou seja, pouca gente sabe, mas o setor, a Diebold, ela tem um setor chamado outsourcing. O que é outsourcing? É quase como se fosse um banco. Ou seja, alguns bancos, você está a Caixa Econômica, na época a nossa Caixa, nosso banco, a Procomp abastecia com o dinheiro, no final do mês ou em determinada época, era fazer o levantamento de quantas transações tinha e o banco repunha esse dinheiro para a Procomp. Qual que era o meu serviço? Era pegar, descobrir antes da polícia quem era realmente os fraudadores. Por quê? Porque a diferença era muito grande. Vários cartões eram clonados em determinadas agências, ou seja... E era gente de dentro da própria Procomp. Eu vou te responder isso com uma pergunta. Por que a empresa criaria dentro do setor, dentro da empresa, um setor de investigações para investigar algo inviolável? É lógico que responde aquilo que você falou. Realmente, muitas das pessoas, muitos dos clonadores são técnicos. Como toda empresa tem técnicos ótimos, honestos, mas infelizmente
tinha mas muitos técnicos a nível Brasil que caíram para o crime organizado. E me conta uma coisa, tem também um detalhe aí que interessa ao nosso telespectador. É feita uma manutenção, e você me dizia, o técnico chega lá, dá uma limpadinha, né? Passa um sprayzinho, e lá dentro tem lá um software, alguma coisa, não entendo tecnicamente o que seria, que ele remove aquele, coloca um outro no lugar, né, novo e tal. É nesse momento que ele coloca o dele. Perfeito, perfeito. O que acontece? Quantas vezes o seu público, você, eu ou qualquer outro, os advogados, as pessoas que estão nos assistindo, foram até um caixa eletrônico e viu que o caixa eletrônico estava erro de comunicação, em manutenção, te empurrando para um caixa do lado. Muitas dessas vezes a máquina não quebrou. O que acontece? Alguém propositalmente foi lá e desligou, te empurrando para trás. É aberto um chamado, o técnico vai até o local, ele desliga todos os alarmes, câmeras e fica atrás nos bastidores. Livre. O certo era um técnico do banco estar junto para ver se realmente está sendo feita a manutenção. E o que acontece? O técnico da empresa, aquele que é realmente desonesto, ele coloca o chupa-cabra, o dispositivo capturar as senhas, perfeito? E volta a funcionar normalmente. Daqui 2 meses, 3 meses, você pode ver que a mesma máquina deu defeito. É aberto um novo chamado, o técnico vai lá, sorridente, feliz, joga aquele sprayzinho, passa aquele paninho, retira o chupa-cabra e leva embora. Muitas vezes ele usa as informações ou ele passa para o crime organizado. Esse crime organizado, então, são aqueles aparelhinhos, ou chama o que? Software? Qual é o nome dessa chupa-cabra? Não, realmente é chupa-cabra. É conhecido justamente por causa disso. Esses dados armazenados no quê? Num dispositivo de computador, o que acontece? Isso. São aqueles dispositivos que são vendidos, às vezes, na Praia da Sé, que tem, os malandros compram aí nesses lugares, é isso aí? Na Santa Efigênia também vende. São 2 vertentes aí. O que acontece? Alguns são passados por crime organizado bem organizado, que são aqueles que andam de carrões, que quando a polícia pega está com 100, 200, 300 cartões. Tem uns que moram em Brasília. Perfeito. E tem um outro também que é relacionado ao hard disk, que é o HD, onde o que acontece? Esse é raia miúda. Esse eu acho que é a maior. Porque o que acontece? Você de posse do HD, o HD não armazena os dados dos correntistas, mas uma pessoa com conhecimento em informática, autoconhecimento de informática, ele vai saber como funciona o caixa eletrônico, onde ele pode instalar, como ele pode instalar e como ele deve instalar o chupa-cabra. Você, como um técnico no assunto, para nós leigos aqui, você confiaria num cartão desses cartões de banco? Se você me permite, eu vou relembrar uma conversa que eu tive em 2005 com uma das pessoas ligadas à empresa Procomp. O que eu achava, até eu como correntista, me senti lesado. Porque a partir do momento que eu comecei a investigar e descobrir essas coisas, eu queria levar isso a público, mas é uma situação muito difícil, até pelo vasto poder que a empresa tem e pelo que eu via dia a dia lá, né? Na realidade, o banco deveria constar no contrato, que quando você fosse abrir uma conta, o banco chegasse para você e falasse: olha, nós te damos um cartão, só que, olha, não é 100% seguro, tá bom? Você pode ser clonado a qualquer momento, tá? Não adianta você tampar sua senha, não adianta você trocar a senha, por quê? Porque tem 1000 jeitos de se clonar seu cartão. Ou seja, João, seria a mesma coisa que uma empresa de veículos vendesse para você um veículo e falasse assim: João, você vai comprar um veículo, mas a qualquer momento as rodas podem cair, você pode capotar ou sofrer um acidente e pode vir a falecer. Mas você, claro, não deixa de ser uma prestação de serviço público, né, doutor? João, o que tem mesmo que alertar a nossa população para esses detalhes. Uma pergunta, curiosidade. Um assunto de tal magnitude, com tanta documentação, com tanta prova, a grande imprensa, eu nunca vi isso na imprensa. Primeiro eu vou só complementar aquilo que eu tinha falado sobre os cartões. Eu inventei um kit clonagem, anticlonagem. Trevo de 4 folhas, vela de 7 dias e 1/3. Quando você for retirar... Reza para não ser roubado. Perfeito. Porque se depender dessa empresa aí, você vai ser roubado. Porque se você perguntar para o seu internauta,
quantas vezes foi clonado e ele deixou de ir numa delegacia, porque às vezes você é clonado em R$100, R$150 e você vai até uma delegacia, você não tem o respaldo que você esperava. Tá levando 3, 4 horas para registrar um BO. Você perde o seu dia de serviço, é mais fácil você ir lá e cancelar seu cartão e pedir outro, entendeu? Em relação à grande mídia. Isso é muitos milhões, né? Nossa, mas... Você imagina 50, 100... Imagina, né? Imagina, R$100 de cada pessoa, quantos milhões entram em circulação fraudulentamente? Incalculável, principalmente se você abrir um canal de ligações e perguntar quantas vezes a pessoa teve o cartão clonado e resolveu não fazer um boletim de ocorrência. Você vai ficar surpreso. Em relação à grande mídia, para ser honesto para você, eu até fui procurado por algumas que sabiam sobre fraude, mas quando ouvem o nome da empresa e as pessoas ligadas a ela, eu torno pessoa... ninguém gosta mais de mim. Desqualifica imediatamente. Totalmente. É uma coisa interessante, até porque o nosso internauta, telespectador saiba. Vamos chamar de entidade, né? A entidade comercial, porque um banco nada mais é do que uma entidade comercial, que mais faturou no Brasil foi um banco, que é o Banco Itaú. Foi o maior lucro da história do Itaú. Banco Itaú, anuncia na Veja, na Folha, no Estadão, na Record, na Globo, na RTV, né? Tem anúncio, vocês já viram, né? Do Itaú, aqueles bonequinhos, aquela coisa bonitinha, tá? Você acha que algum coleguinha, coitado, assalariado, jornalista, vai ter peito de colocar no ar uma matéria dessa, sabendo que o Itaú está gastando milhões com o patrão dele? Ah, para com isso. Não vai sair na grande imprensa nunca. Nunca. Porque agora é o meu lado. Liberdade de imprensa nesse país é uma falácia, é uma mentira, é um engodo. Não tem. Eu fiquei 30 anos, 35 anos como empregado de televisão. Eu vou falar mal de carnê no SBT? Eu vou falar mal de dízimo na Record? Eu vou falar mal das maracutaias da Globo, lá na Globo, dos Marinha? É claro que não. Então não existe a liberdade de imprensa. Existe um maluco que bota essa coisa agora no ar aqui e que não tem rabo preso e não tem anunciante nenhum. Ou se tiver, vai ser a padaria da esquina, que o Mané lá não vai se importar que eu fale mal de ninguém. Porque se não for através desse tipo de jornalismo, aí tem que ser feito com responsabilidade. Por isso que eu prego sempre isso aqui. Porque esse é um canal que a gente tem, que são milhões e milhões de pessoas. Nós temos o Milk News, eu queria dizer a você, nós estamos sendo assistidos. Atenção, nosso querido correspondente Felipe Juve, veja que as coisas aqui no Brasil continuam do mesmo jeito. E aí na França, como é que é? Prepara uma matéria aí na França pra gente, com relação ao sistema bancário, cartão, como é que é? Também tem negócio de clone aí? Prepara uma materinha dessa, é interessante para a gente fazer um comparativo, que nós estamos entrando agora para toda a comunidade brasileira lá em... É um Milk News especial para a comunidade da França, são milhares de brasileiros que residem lá, nós temos o nosso correspondente, nosso companheiro Felipe Juve. Mas então, nós falamos aqui sobre esse tipo de perigo. Se nessa caixa eletrônica ela é tão vulnerável, como nós estamos demonstrando através de estudos que está aqui, se interesses tão claros como ficaram, até nessa resposta à cota do promotor, um desrespeito ao Ministério por 1 ano e meio sem responder, que eu não entendo isso. O que podemos confiar, até que ponto podemos confiar na nossa urna eletrônica, já que nós estamos nos aproximando da eleição? É confiável aquilo? Olha, eu sempre bati nessa tecla, principalmente em algumas investigações. Até a empresa vai poder negar, ela vai querer desqualificar tudo, entendeu? Claro, não vai confessar. Você quer que ela confesse também, não? Não, muito pelo contrário. Mas eu sempre falo isso, a urna eletrônica nada mais é do que um caixa eletrônico.
entendeu? Feito pelas mesmas pessoas. Dá pra colocar um chupa-cabrinha lá, não? Não, chupa-cabra não dá. Não dá pra coloca-cabra, então. Tem o chupa-cabra e tem o... O bode. O bode que joga a volta a mais. Vamos usar o chupa-cabra, o caixa eletrônico e o chupa-bode. Isso. Que eu acho que fica mais bonito. Fica mais bonito, entendeu? Dá pra na realidade, no tempo que eu passei dentro da empresa, tive acesso aos registros, inclusive eu tinha uma pessoa da minha alta confiança, na qual quando eu tinha alguma dúvida, eu chegava nele e pedia uma informação. Eu sempre falei isso, o Brasil não está há anos-luz na área de informática do que está Estados Unidos, China e Japão. E eu lhe pergunto com a resposta: por que nesses países o voto é no papel? Só em países de terceiro mundo a urna foi implantada. É uma pergunta cabulosa que você me faz. Sabe por quê? Porque o papel, sabemos nós, né, é prova. E na urna não tem prova. Só essa a resposta. Então, mas justamente isso. Você acredita piamente em todos os resultados da eleição? Você que viveu lá dentro, que investigou lá dentro, você acredita, você quando vai lá votar no seu candidato, quando você aperta aquela coisa lá, a sensação que você sente, tá tudo certo ou a sensação pelo meu conhecimento, por ter trabalhado na área e por estar tudo aqui armazenadinho na minha cabeça, 100% não. Perigoso, não? É muito perigoso. Aí nós já colocamos segurança nacional. Aí nós atingimos um ponto mais alto de tudo, que é a nossa democracia. Tá em perigo. Com certeza. O senhor acha, doutor, o senhor que está acompanhando agora a parte processual, está em que ponto agora? Está parado o processo? Parado. Em que vara está? Um dos processos acabou indo para o Ministério Público Federal, que é justamente um que está investigando algumas fraudes relacionado ao que o César acabou provando, mas também não andou muito. E no DIPO, que era no Fórum Criminal da Barra Funda, que remeteu todos os documentos para 93. Aliás, não remeteu para 93, remeteu para seccional, né? Foi essa cota do promotor. Exatamente, para poder apurar tudo. Quer dizer, e está tudo esperando. Tudo esperando. Inclusive, o próprio promotor recebeu alguns comunicados de alguns deputados federais, na época, justamente determinando que fosse investigado. Mas acabou não sendo investigado. Olha uma boa informação, doutor. Acabo de revisar. O 93DP, doutor, está sem delegado titular. Puxa, então foi isso. Tá vendo? Então foi isso. O ex-delegado do 93 foi pro 34 lá na Vila Sônia, perto também, pertinho, né? Do lado. É o doutor Gamberini, não é isso? Gambarini? Eu conheci Gamberini, mas é Gambarini. O doutor Gambarini, então, foi lá e o 93 não tem. Se é seccional, não tem cartório. O não 93 não tem delegado. Onde você tem que investir? O Ferreira Pinto tá mal, hein? Tá ruim. Depois vocês acham que eu meto o pau de graça, né? Então essa cota do promotor então já não vai ser cumprida. Praticamente sem efeito nenhum. Aqui no Brasil, nós temos um instituto chamado prescrição. O que é? Se você passa um tempo sem se movimentar, existe um limite daquilo, o crime pode até ser apurado, mas os culpados estarão beneficiados pela impunidade. Exatamente. Essa frase é linda. É isso que acontece. Rapaz, o Ferreira Pinto, não é, depois vocês dizem que eu estou pegando no pé, não é não. Tá aqui, a minha produção acaba de me passar. O doutor Gamberini foi para o 34, o 93 não tem ninguém, mas tem uma cota de um promotor que se ele mandar para a corregedoria da Calmon, isso vai pegar no pé de alguém. Eu estou confiando tanto nessa mulher, ela não vai me decepcionar, não. Se Deus quiser, não vai me decepcionar. Vocês viram? Você viu o que está acontecendo com o seu rico dinheirinho, no seu rico cartãozinho, que você, nesse momento você está pensando em ir no banco, quem sabe tem lá um chupacabra esperando lá para você pegar teu cartãozinho.
né? E daí, como disse o César, ou vai para o crime organizado de alta cúpula, ou vai para o crime da meia cúpula, e já tem os pé de breque também que estão usando de alguma forma. Se você for lá na Santa Efigênia, você compra esse assim, né? Tem lá seu SIC, seu RG, tem seu endereço. O que mais que tem? Tem tudo, né? Tem quanto tem na sua conta, né? No extratinho, você puxa o seu extrato também. E fora a graninha tua que vai também, né? Mas como é 100 reais, você fala assim, se eu for lá no 93, que não tem nem titular, eu vou ficar 2 horas, Esqueci. 2 horas com um advogado, 2 horas? Não, pera um pouquinho, eu não vou, porque as minhas 2 horas custam mais do que 100 reais. E o que é pior, não é nem questão de CMR. Mas 50 centavos. Quem hoje vai reclamar 50 centavos fora da sua conta? ninguém. Agora põe milhões e milhões de contas. Entendeu a jogada? Não precisa ser 100. 100 você até... Opa, uma coisa. Mas 50 centavos, uma taxa que você não sabe nem o que é 50 centavos. Você nem detecta dando Nem aquele... detecta, né? Só você que não deve ter consegue, sido alguma taxa. O brasileiro não... Tiraram 50 não usa centavos mais. da sua conta. Mas de quantos mais tiraram? E você vai processar o banco? Vai ter uma dor de cabeça de processar o banco? Não. Até porque o advogado custa mais que 50 centavos. Exatamente, Né? com certeza. E o que é pior, o banco vai dizer também que ele não tem responsabilidade nenhuma no Nenhuma. ATM. Então, daí vai... Isso tudo, se não fosse tão trágico, pareceria cômico ou vice-versa, né? Deixa eu fechar isso aqui, porque ninguém vai me passar mais nada agora. Isso tudo que está aqui, em termos de documentos, isso tudo na mão dos advogados, é para provar. Nós não temos absolutamente nada contra a empresa Não, em pelo si. contrário. Não temos nada contra a Procomp, nada. É para mostrar a fragilidade da segurança do seu dinheiro. A fragilidade da segurança do seu voto, que é a coisa mais importante do exercício da cidadania. Quem cuida disso? Uma empresa nessas condições. Pode ser que até a cúpula desconheça o que acontece na metade do caminho, sei lá. Mas é no mínimo desorganizado. Para ser bonzinho, é uma desorganização no mínimo. E veja como a instituição nossa é falha. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo se socorre dessa empresa, que falsifica endereço para tirar uma carteira de habilitação para a mulher do diretor. Quer dizer, uma empresa desse porte que chega a isso, não pode ter credibilidade para prestar serviço para o Tribunal de Justiça. Não tem credibilidade para prestar serviço às instituições bancárias. Não tem credibilidade para prestar serviço ao Tribunal Regional Eleitoral. É esse o ponto que nós queremos. A fragilidade das nossas instituições e a fragilidade das empresas que compõem este grupo de apoio, vamos chamar assim. Quando você está pensando que aquilo é um tremendo, um negócio seguro, uma coisa muito bem engendrada, que os bancos têm a responsabilidade, não tem nenhuma. Ali ele tem o adesivo, o resto ele transfere a responsabilidade para empresas desse porte, como a SOS, que não é maior que um banheiro de rodoviária. Aí que está a responsabilidade da guarda do seu dinheiro. Eu vou agradecer muito, muito a vocês. Espero vê-los novamente, que nós não vamos parar aqui, nós vamos continuar. César, nós vamos estar sempre à disposição. Qualquer novidade, qualquer coisa que você apure, entre em contato conosco. Eu quero agradecer muito a presença dos doutores Rogério Cícero Barros, o doutor René Emanuel, com 2 M's e 2 L's, é isso? É isso? O senhor nem economiza mesmo, né? Não Colocar um chupa-cabra na identidade dele para tirar um pouco. Tem muito L e muito M lá. Muita coisa. O doutor René Emanuel da Silva, que são os advogados do César Parra, ex-jogador do meu glorioso Corinthians, que me quase fartou ontem naquele golzinho de último minuto, meu Deus do céu, mas valeu a pena. Como sempre dizemos, estamos tentando fazer o jornalismo verdade com responsabilidade. Nós dependemos de você. Você é o nosso respaldo. Mais de 600 mil acessos.
E é você que mantém este canal aberto no ar. Você que entra em contato com seus amigos, que chama a atenção. Olha, tá em uma matéria nova, entre em contato, continue fazendo assim, continue nos ajudando, através do Orkut, através do Facebook, através do e-mail, através do que mais? Twitter, tambor, fumaça, o que você entra em contato conosco. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência por ter me aturado até aqui. Estaremos de volta com outras bombas logo, logo. Um abraço a vocês. Olá, meus amigos do Milk News, estamos uma vez mais com vocês e agradecendo sempre a sua atenção, a sua audiência. Estamos atingindo praticamente a 600 mil acessos, muito mais do que eu mereço. Bem, nós estamos hoje trazendo novamente o assunto que foi motivo do nosso programa ao longo das últimas 3 edições. Nós gostaríamos de colocar como premissa que este programa, via internet, a sua proposta é abrir um espaço às pessoas que queiram, de alguma forma, expressar algum tipo de injustiça que porventura tenham sofrido. E algumas outras comparecem fazendo algumas denúncias. É o caso desse cidadão, César Parra, que nos procurou tempos atrás, fazendo algumas acusações à empresa Diebold Procomp, que é a responsável pela fabricação, instalação, manutenção dos caixas eletrônicos bancários e é responsável também pelas urnas eletrônicas que você exerce o seu direito de voto. Pois bem, não temos nenhuma ligação, não conhecemos essa pessoa. Como é praxe dentro da nossa estrutura jornalística, a nossa direção, diante daquelas gravíssimas acusações, pedimos a esse cidadão que trouxesse os documentos comprobatórios. Isto foi feito. A nossa equipe analisou todos os documentos trazidos pelo senhor César Parra. E não há nenhum motivo que nos leve a desconfiar dessa documentação que já apresentamos alguns dias atrás, volumosa documentação, embasada em várias informações de órgãos oficiais. Pois bem, fez ele algumas considerações com essas denúncias graves que envolvem o seu cartão. Então é uma coisa de utilidade pública, o seu cartão que você usa no caixa eletrônico. E também resbalando para a não tão segura, né, as urnas eletrônicas, segundo palavras desse cidadão, que trabalhou na empresa Procomp durante quase 4 anos. Houve, claro, uma ação trabalhista que não nos interessa. Alega a Procomp que é uma vingança. Até pode ser. Nós não estamos aqui apurando nada de ação trabalhista. O motivo pode ter sido esse realmente. Até podemos concordar com isso. Mas isso não invalida as sérias denúncias que esse cidadão fez nesse programa. Então, como determina a lei da imprensa, colocamos à disposição da Diebold Procomp o mesmo espaço para que ela fizesse a sua defesa, que enviasse até os nossos estúdios um seu representante. A cadeira vai permanecer vazia, a mesma cadeira que foi usada pelo acusador, já que nenhum representante se dispôs a vir até os nossos estúdios.
Porém, recebemos uma carta do senhor advogado da empresa fazendo algumas considerações, nas quais ele desqualifica o senhor César Parra como o acusador e denunciante de possíveis mazelas existentes nessa empresa. Diz o seguinte: diante do último contato telefônico com a senhoria demonstrando inconformismo, queremos demonstrar inconformismo para com a matéria vinculada no referido site denominado Caso Diebold. Deram um queijo para o rato. Pois bem, de início a Procomp pede vênia para tecer breves considerações introdutórias que se fazem necessárias em vista das falácias e inverdades narradas pelo senhor César Parra Campos. De início, a Procomp não é de hoje que o denunciante vem perseguindo a Procomp em diversas esferas da administração pública, apresentando de forma irresponsável denúncias falsas com o objetivo de prejudicar as atividades da empresa e macular a sua boa imagem. Após um breve período em que denunciante e a Procomp mantiveram um relacionamento cuja natureza não era trabalhista, tendo em vista que César atuou com o preposto de empresas que prestavam serviços à Procomp, denominada Lorde Vigilância, e posteriormente a SOS Sinistros Averiguações de Serviços. O denunciante passou então a entender que teria algum direito junto à Procomp e ajuizou reclamação trabalhista para ver reconhecido um inexistente vínculo de emprego com a empresa. Procomp defendeu-se exemplarmente da reclamação trabalhista que lhe foi movida pelo reclamante. Ocorre, porém, que já no curso da reclamação trabalhista, o denunciante demonstrou a que veio, tendo a Procomp sido vítima de atos desleais, alguns dos quais renderam ao reclamante uma bem aplicada pena de litigância de má-fé pelo juízo de primeira instância. O juízo da primeira instância declarou, na ata de audiência, que a testemunha do reclamante mentiu em audiência. Ele se refere à ação trabalhista apenas. Cumpre ressaltar que a mencionada ação trabalhista transitou em julgado. Nenhum vínculo ou alegações do senhor César Parra Campos foram reconhecidas. A partir do momento em que começou sua derrocata na reclamação trabalhista, o denunciante passou a lançar aos quatro ventos um sem número de acusações falsas e infundadas contra a Procomp e seus patronos, chegando ao cúmulo de oferecer representação à Procuradoria da República pela suposta prática de crime de sonegação, cárcere privado, tortura, falsificação de documento público, aliciamento de funcionários, pagamento para funcionários públicos, extorsão, falso testemunho em juízo, entre outros. Não se atendo apenas às esferas federais, também ousou o denunciante praticar o mesmo tipo de denúncias às autoridades policiais estaduais e outras autoridades, incluindo-se, mas não se limitando ao Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal e etc. Diz ainda: assim é que, no âmbito da Polícia do Estado de São Paulo, instaurou-se, mediante representação do denunciante, inquérito para apuração de suposta prática de subtração de documentos, que, segundo o denunciante, teria sido cometido pela Procomp no curso da reclamação trabalhista. Como não poderia deixar de ser, as espúrias pretensões do denunciante não tardaram a ser descobertas pelo Ministério Público, encarregado daquele procedimento, que houve por bem requerer seu arquivamento, o que foi prontamente acatado pelo juiz criminal. Enfim, o modus operandi do denunciante, que já era bem conhecido da empresa, passou a ser também de conhecimento das diversas autoridades por ele procuradas, traduzindo-se na criação de factoides, através da proposição de denúncias falsas e ofensivas com o provável objetivo de utilização das possíveis consequências ou da mera existência dos procedimentos assim instaurados, simplesmente para prejudicar a Procomp por motivos que fogem completamente ao conhecimento da empresa. Cite-se, por exemplo, o trecho abaixo do GAECO,
Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, extraído de um outro procedimento instaurado pelo denunciante perante aquele órgão. Diz o GAECO, essas outras denúncias feitas pela suposta vítima já foram objeto de apuração pelo GAECO, que conclui. Fica claro que o interesse do denunciante recai sobre o resultado da reclamação trabalhista que moveu contra a Procomp. E assim também se manifestou o ilustre promotor de justiça José Carlos Blatt, que salienta que pessoa de César Parra Campos está utilizando a máquina judiciária a fim de dirimir suas desavenças junto à empresa averiguada, o qual sequer traz ao conhecimento das autoridades indícios de crime em apreço. Ainda demonstrando as inverdades trazidas pelo senhor César Parra Campos, acostamos cópia da capa do inquérito, portaria de instauração, requerimento de instauração pelo Ministério Público, nesse mesmo inquérito. Tais documentos, mais uma vez, demonstram que, infundadas, como todas as outras foram, as alegações quanto à atuação do 93º DP, vamos cuidar disso daqui a pouco, criticando o exercício de atividade de competência da autoridade policial. Enfim, a máscara do denunciante vem caindo paulatinamente junto às autoridades por ele procuradas, com vistas a saciar sua gana persecutória contra a Procomp. Talvez por isso tenha o denunciante buscado outras instâncias ou instrumentos de informação disponíveis à sociedade, ainda não afeitas ao seu modus operandi, como esse site de notícias. Que não pairem dúvidas, portanto, junto a este ilustre repórter, todas e não menos que todas as acusações feitas pelo denunciante são falsas, inverídicas, infundadas, inserindo-se no âmbito do já exposto lamentável e reprovável comportamento persecutório do denunciante. Essa, em resumo, é a carta que nos foi enviada. Encerra, então, dizendo, contando com a expressão da verdade, a ética, o exercício da nobre função de jornalista, como por vossas senhorias, entendemos ser mais do que suficiente tudo que foi aqui exposto. Ciente das imediatas providências de vossas senhorias, quanto às inverdades registradas em vosso site, quando da entrevista, em epígrafe, e primando pela expressão da verdade, é esta a nossa manifestação. Atenciosamente, o doutor Maurício Nazar de Abreu. Esse é o documento que nos foi enviado. Muito embora, repetimos, tenhamos colocado o mesmo espaço para que algum representante viesse. Esse documento, esta carta, nos foi enviada pelo advogado e não houve o acompanhamento de nenhum comprovante do que foi aqui dito. Quanto aos documentos que o senhor César Parra, volume bastante grande, dá uma mostrada aí, tudo isso aí que vocês estão vendo, são documentos oficiais. Chegam alguns outros às nossas mãos, inclusive um mais recente, que aqui está, da Polícia de São Paulo. Recebemos informes de que há pessoas que possuem informações valiosas a respeito dos fatos em apuração, está sendo apurado, sendo necessário, se assim entender Vossa Senhoria, colher os depoimentos das mesmas para melhor elucidar os informes recebidos. Pontuamos que encontramos certa resistência das empresas Diebold Procomp investigadas, resistência em apresentar alguns funcionários para serem ouvidos, bem como os advogados alegam que os fatos aqui tratados já se encontram sendo apurados por outras unidades policiais. Finalmente, percebe-se claramente uma preocupação em blindar estes funcionários. Era o que nos cumpria informar até o presente momento, colocamos à disposição de Vossa Senhoria para dirimir quaisquer dúvidas ou diligências que forem necessárias da Delegacia de Santana do Parnaíba, município do Grande São Paulo, assinado pelo escrivão Fábio Fernandes de Moraes, encaminhado ao doutor Zacarias.
Esse é um documento que chega, documento oficial, diga-se de passagem. Bem, foram mostrados aqui no programa contratos inválidos, com assinaturas diferentes de pessoas diferentes. É um documento. Ele existe, foi mostrado aqui. Até o depoimento de um dos diretores da própria Procomp negando ter assinado aquele documento. E é um documento, um contrato. É uma coisa séria. Tá? Então, fica comprovada a denúncia do senhor César nesse quesito. Um diretor prestou uma falsa declaração de residência, como se morasse nesta casa. Mostra a casa, por favor. Aí está, no município de Osasco. São 2 diretores da Procomp. Nenhum deles mora nessa casa, e nem morariam, obviamente, numa casa nessas condições. Isso para obter uma carteira de habilitação. Então é uma falsa declaração em documento público, também comprovado. Aí está, é só levantar junto ao Detran. Essa carteira foi encaminhada através, coincidentemente, do 93º DP. Terceiro ponto, cota do promotor de justiça encaminhado ao 93º DP, conforme nós mostramos, aí está a cota do promotor. A cota do promotor pedindo investigações sobre outros fatos novos baseados nas denúncias da mesma pessoa, César, contra a Procomp. Esse documento, esta cota do Ministério Público, está no 93º DP há 1 ano e 3 meses. E até agora essa cota não foi cumprida num flagrante desrespeito ao Ministério Público. Também está comprovado. Tem aí a prova. E a pior de todas, eu julgo que talvez nem mesmo a Procomp saiba. Na delegacia de Santana, Parnaíba, corre mais um processo. Quando a Procomp nos procurou, desqualificando as acusações do senhor César, a senhora Mônica, que seria a assessora de imprensa da Procomp, nos informou que era impossível que houvesse algum tipo de elemento que fosse tirado daquelas máquinas e tivesse em outro local. Porque por contrato, e aí existe um contrato, eu vou mostrar a vocês, assinado com o Banco Bradesco, diz num dos itens que este equipamento, que é, como é que chama aquele equipamento? Aquela coisinha pretinha lá? Hã? Não. O HD deve ser retirado o HD e destruído no local. Texto do contrato com o Bradesco. E dizem que isso é feito. Mas a prova maior que não é feito, que foram apreendidos vários HDs e faz parte do inquérito que corre pela delegacia de Santana do Parnaíba. Estão aí. Aí está aí, o timbre, delegacia, Secretaria de Segurança e aí os HDs apreendidos. E não são poucos, são muitos. Segundo acusações do senhor César, esses HDs são retirados por alguns funcionários da Procomp e distribuídos no chamado crime organizado. Essa é a acusação fundamental. Então esse negócio de dizer que não existe, aí está. Não preciso eu dizer, está aí a polícia apreendendo esses objetos que deveriam estar destruídos e não estão. Estão circulando. E hoje, na data de hoje, aqui na Baixada Santista, São Paulo, Baixada Santista, município do Guarujá, 2 elementos foram presos. Paulo Henrique São Bento e Marco Eduardo Brito. Sabe o que eles estavam fazendo? Com cartões clonados levantando dinheiro em caixa eletrônico. Aí já eu saio fora das acusações do senhor
senhor Parra, César Parra, é a pergunta do repórter agora. Hoje, eles possuíam, essa dupla possuía 155 cartões clonados através do sistema chupa-cabra. A Procomp, num dos contatos feitos com a nossa produção, através da senhora Mônica, diz que isso é uma falácia, isso não existe, que é impossível clonar, que não existem essas clonagens. Então, eu não sei o que estão fazendo os policiais lá do Guarujá, que apreenderam os 150, os 2 estão presos, confessaram e mostraram, inclusive, o aparelhinho que está aí, esse aparelho aí que vocês estão vendo. Esse aparelho é o chupa-cabra. Agora, eu só faço uma pergunta e deixo essa pergunta a vocês. Uma empresa que faz manutenção desse equipamento não percebe que existe um aparelho estranho ali dentro do caixa, clonando os cartões, o famoso chupa-cabras? Essa é a pergunta que eu deixo. Esse é um fato real, concreto, havido hoje, lá no município do Guarujá. Então, eu gostaria de deixar muito claro a todos vocês que nos acompanham. O Milk News não tem o menor interesse em prejudicar quem quer que seja. Nós não estamos aqui fazendo nenhum tipo de campanha contra a empresa nenhuma. Não me interessa também o móvel do cidadão ao fazer a sua denúncia. Até admito que possa ser uma vingança por uma ação trabalhista que não nos compete analisar. Mas diante da denúncia feita por ele, diante da gravidade da denúncia, aí sim passou a ser de interesse público, porque são milhares e milhares de cartões que são clonados no Brasil, no estado de São Paulo e na capital paulista. Isso sim é um assunto de interesse público. E é a mesma empresa que falsifica declaração para obtenção de carteira, coisinha miúda de diretor, sabe? A mesma empresa que tem problemas internos, é a mesma empresa que tem a sua credibilidade contestada diante de tudo isso, que é a responsável pelas máquinas eleitorais, que é de interesse público também. Eu gostaria de deixar também um registro. Alguém perguntará, mas por que nenhum órgão de imprensa noticiou até agora? Com todos esses documentos que vocês estão vendo aí. É a pergunta que eu gostaria de fazer também. Mas é a razão da existência do Milk News. Nós estamos aqui exatamente para cumprir aquele papel que determinada empresa não gosta de cumprir, por interesses outros. Aqui não existe interesse. Aqui não tem patrocinador. Aqui não tem banco patrocinando. Aqui não tem nenhum grande patrocinador exercendo influência sobre o departamento de jornalismo. Então, aqui é um canal aberto para que você denuncie qualquer tipo de mazela que você tenha conhecimento. Nós vamos encerrar esse primeiro ciclo com relação a esses fatos todos. Mas o nosso departamento de jornalismo, os nossos repórteres, as nossas investigações vão prosseguir, independentemente do cidadão. Vamos a fundo. E a qualquer momento estaremos voltando com novas informações, com novas provas, porque só trazemos aqui o que podemos provar, porque aqui se faz jornalismo verdade com responsabilidade. Nós vamos agora, cumprir a nossa missão de trazer a denúncia a público, nós estamos entregando nas mãos da Secretaria da Segurança Pública, através do senhor secretário da Segurança Pública, do 93º Distrito Policial, através também, entregar em mãos dos senhores promotores de justiça do Estado de São Paulo, Ministério Público, que em muito boa hora assumiu um dos mais importantes papéis nesse país, de ser o advogado do povo. É o Ministério Público, em última análise, o seu advogado. É ele que vai cuidar para que você não seja lesado quando você coloca o seu cartão numa caixa eletrônica para tirar o seu dinheiro.
está nas mãos do Ministério Público, da Secretaria de Segurança Pública, através do 93º. E nós vamos ficar acompanhando este caso e vamos cobrar soluções. Meus amigos, eu gostaria de me estender e teria algumas outras coisas a serem colocadas, mas o nosso tempo não permite. Gostaria de agradecer muito a sua participação, gostaria de agradecer muito que vocês estão elevando demais a audiência, não só nesses programas relacionados a esse escândalo, chamaríamos assim, das máquinas eletrônicas, das máquinas eleitorais, mas de um modo geral, você tem ajudado muito na divulgação do Milk News TV. Estamos, como dissemos, atingindo a 600 mil acessos. Isso é um fato da maior importância. Vamos manter esse canal aberto. Nos ajudem a mantê-lo aberto para que você saiba quando você não for atendido pela chamada grande imprensa. Muitas e muitas delas com interesses outros. Você sabe que aqui no Milk News a sua denúncia será apurada e, se devidamente documentada, será trazida ao ar. Muito obrigado uma vez mais. A semana que vem estaremos de volta. Um grande abraço a vocês. Até lá.